Bem, pessoal, vou aproveitar para iniciar esse próximo vídeo, não resolvendo simplesmente a próxima questão, a questão número 13, se eu não me engano. Deixa eu voltar à questão de número 11 aqui. Já fiz toda essa revisão, mostrei para você no vídeo anterior, sem nenhum problema. Agora, olha que coisa interessante. Eu vou fazer aqui um pequeno bate-papo com vocês. Eu não vou apresentar como segunda solução, não. Vou fazer como realmente um bate-papo. Tá aqui, ó. Bate-papo. Só para finalizar, um detalhezinho aqui que me deu vontade de discutir com você. Eu já sei a função custo. Tá aqui, ó. 2.400 mais 5,5x. Eu terminei de encontrar a função receita, que é 8x. Nós já vimos 8x. Pronto. 8x. Tá aqui tudo bonitinho. A questão fala em 2.000 CDs, certo? O que é que tu tá querendo aprontar, Thiago? Vou te mostrar agora. Pessoal, pensa comigo. Qual é a receita quando se produz 2.000 CDs? Então, eu quero a função receita quando você prepara 2.000 CDs. Então, receita 2.000 CDs. Como a função receita é 8 vezes x, onde x é o número de CDs, então fica 8 vezes 2.000. A função receita vai ser 16.000 reais. Pronto. Então, a função receita 16.000 reais. Pronto. O que significa que se você preparar 2.000 CDs, você vai conseguir receber 16.000 reais. Não é o lucro ainda, receita. Vou aproveitar para fazer o mesmo raciocínio na função custo, ou seja, quanto é que você gasta para preparar 2.000 CDs. Função custo agora, ó. Custo para 2.000 CDs. O custo fica 2.400 mais 5,5 vezes 2.000. Tá aí, ó. 2.400 mais 5,5 vezes 2.000, que é o x. A minha função custo vai ser igual a 2.000 igual a 2.400 mais, se você multiplicar aqui bonitinho, você vai encontrar 11.000 reais. Então, o custo que o Thiago tem para preparar 2.000 CDs é de 13.400 reais. Esse aqui é o custo. Pronto. Tá aqui o custo. Receita, custo. Muito legal, muito legal. Sim, Thiago, e daí? E daí que a questão pergunta qual é o lucro para a produção de 2.000 CDs. Na resolução que eu fiz agora há pouco, no vídeo anterior, eu fui com você e fui construir a função lucro. O que eu estou mostrando agora é que se você nem isso quiser fazer, você não precisa. O legal é isso, pessoal, é mostrar o caminho matemático, tudo bonitinho, e tempo suficiente que o curso aqui que eu vou passar me permite fazer isso, mostrar para você que o raciocínio ele não precisa ser uma coisa engessada, que você tem que seguir esse padrão, não. Poxa, se eu tenho uma função receita que eu encontrei que é 8x, eu tenho uma função custo que é 2.400 mais 5,5x, eu consigo ou não descobrir o lucro substituindo 2.000 em cada? Consegue. Se você substituir 2.000, receita 16, entra 16.
mas eu tive que gastar 13.400. Portanto, eu tenho o prazer de mostrar para você agora, ó. Portanto, o lucro na produção de 2.000 CDs é justamente a receita em 2.000 CDs menos o custo com 2.000 CDs. Nesse caso, o lucro para 2.000 CDs vai ser igual. Quem é a receita? 16.000 menos 13.400. Então, o lucro para 2.000 CDs vai ser R$2.600. Tá aqui. 2.600. O mesmo resultado. Tiago, tu resolveu de uma outra maneira a questão? Não pense como uma segunda solução. Pense que no lugar de você trabalhar com a função lucro lá na parte ainda com a variável x, eu estou trabalhando com a função lucro agora com relação aos resultados. Eu já substituí o 2.000 e já estou fazendo a diferença, certo? Então, ó, esse raciocínio aqui tinha que ser feito e esse raciocínio tinha que ser feito do mesmo jeito, tá certo? Essa parte todinha aqui continua valendo. Continua valendo. Essa parte toda, ó. Continua valendo. Só que essa partezinha aqui, ó, receita e custo, substitui esse cálculo aqui. Apenas esse portanto aqui, ó. Tá bom? Pronto. Só essa partezinha desse slide. Então, se você quiser trocar esse slide por esse, você pode. Aqui eu estou substituindo já o 2.000 na função receita, na função custo, enquanto que aqui eu substituí a função receita e a função custo e achei a função lucro. E só depois substituí o 2.000, tá bom? Tanto faz como tanto fez. Eu só preciso que você consiga entender os diversos caminhos que nós vamos ter para trabalhar, beleza? Então, tá aqui o nosso resultado. Essa é a questão agora de número 13. Bem, para ir para a questão número 13, porque nós já fizemos a 12, lembra? Tá aqui, ó. A 12 já está feita, no vídeo também anterior. E vamos à questão número 13, que é uma questãozinha de inequação. E aí, pessoal, como é que eu faço, hein, para resolver essa questãozinha de número 13? Diz assim, ó: determine o conjunto de solução da inequação quociente x menos 2 dividido por x mais 3 maior do que zero. Vamos lá? Antes de começar, eu vou fazer o seguinte. Essa questão 13, inequação quociente, e aqui uma inequação produto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver a questão 13, vou resolver a questão de número 14 e depois vou criar um exemplo juntando as duas. Pode ser? Uma inequação produto e quociente dentro de um mesmo cenário? Tiago, tu sempre tenta piorar ainda mais a situação. Calma, o que eu quero é que você se prepare e não seja surpreendido por uma questão um pouco mais interessante no dia da prova. Vamos lá. Como é que eu resolvo? Quando você está apresentando todo o conteúdo de função do primeiro grau, lembrando que alguns editais, pessoal, só vão trabalhar com a função de um modo geral, que aí contempla equações e inequações. Outros editais só apresentam o quê? Equações e inequações. No caso, equação do primeiro grau. Aí você vai se preocupar em resolver equações envolvendo cenário de primeiro grau. Problemas, onde tipo aquela questãozinha lá atrás, que nós discutimos o quê? Aquela história da festa, que era dividido por 50, depois 55 pessoas, lembra? Foi uma questão muito interessante. Pronto, questão de equação do primeiro grau. Quando você tem uma questão de inequação, aí você vai ter essa desigualdade, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, tá certo? Então, mas aqui vamos fazer esse curso completo, realizando toda essa revisão.
A questão de número 13. Como é que funciona a questão número 13? Vamos ver aqui. Determine o conjunto de solução da inequação quociente x menos 2 dividido por x mais 3 maior do que zero. Meus amigos, quando eu tiver que solucionar e resolver uma inequação, eu vou dividir a questão em 2 passos. 3, para ficar bem quebradinho. Primeiro passo, descobrir as raízes, os valores que vão zerar cada pedaço do primeiro grau. Depois, nós vamos montar a reta da primeira função, da primeira equação, a reta da segunda, da terceira, quando estiver. E depois, a reta final, a reta que consegue juntar todo mundo. Como assim, Thiago? Vamos ao primeiro passo. Olhando para a inequação. Deixa eu passar aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Vamos lá? Tá aqui. X menos 2 dividido por x mais 3 maior do que zero. Pronto. Primeiro passo, identificar as raízes. Não sei se você ainda lembra, tá aqui, ó, raízes. Não sei se você ainda lembra, mas eu preciso encontrar os valores, pessoal, que vão zerar a parte de cima e que vai zerar a parte de baixo. Valores, porque são duas estruturas do primeiro grau. Duas do primeiro grau significa dizer duas raízes, uma para cada. Então, a primeira, pessoal, quem é a raiz da primeira? X, como é a primeira questão, vou fazer passo a passo, tá? Depois a gente faz mais rápido. X menos 2 igual a zero. Por que igual a zero? Porque para encontrar a raiz, você sempre vai igualar a zero. Então, x igual a 2. Tá aqui, ó. E a segunda, ó. X mais 3 igual a zero. X igual a menos 3. Pronto. Beleza? Então, x igual a 2, x igual a menos 3. Tá aqui. As raízes. Então, já sabe que a parte de cima, 0 no 2, a parte de baixo, 0 no menos 3. Ok. O próximo passo, fazer as retas. Observe que quando você olha para essa equação, você vai ver 1, 2. Então, você vai ver duas estruturas do primeiro grau. Para cada estrutura do primeiro grau, você tem uma reta que deve ser montada. Tiago, então são 3 retas? Sim, 3 retas. X menos 2, uma reta. Aqui, ó. 1. X mais 3, segunda reta, ó. 2. E a terceira reta, a interseção, o resultado. Para fazer o estudo do sinal. Ixi, estudo do sinal. Sim. Meus amigos, vou fazer aqui um bate-papo bem legal. Vamos lá. Dá uma pausa na questão e vamos fazer um super bate-papo. Aqui, ó. Super bate-papo. Que na realidade é a parte teórica de inequação. Bem, vamos ver se eu ainda estou tranquilo com relação à reta. Vamos ver se ela me ajuda aqui. Pronto. Desenhar aqui de preto. Ótimo. E excelente. Pronto. Muito bem. O que eu vou mostrar para você agora é o seguinte. Deixa ela aqui no cantinho. A função do primeiro grau, pessoal, ela é sempre do tipo y igual a x mais b.
aqui eu tenho o A e aqui o B, certo? O que não é novidade para ninguém essa função. Não sei se você lembra, eu espero que sim. Esse A, ele apresenta algo extremamente importante para você. Ele te diz se a reta ela é crescente ou se a reta é decrescente, não é verdade? Então, preste bem atenção. Vamos imaginar o A maior do que zero. Está aqui, ó, o A maior do que zero. E vamos imaginar o A menor do que zero. Estou só conversando com você. Se o A, que é o companheiro do x, for positivo, você já sabe que a reta é o quê? Crescente. Então está aqui, ó, crescente. Se o A for negativo, ou seja, o companheiro do x for um número negativo, esse camarada aqui, você tem uma reta decrescente. Decrescente. Sim, Thiago, até aí tudo bem. E daí? Pronto. Eu gostei. E daí? E daí, meu amigo, que se você agora for conversar aqui um pouquinho comigo, você vai ter uma reta mais ou menos assim, ó. Pá. Beleza? Venha pra cá agora. Só que agora eu vou precisar girar você. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo girar mais um pouquinho, rapaz. Calma, ainda tem que se acostumar mais um pouquinho aqui com esse. Tá sem mais do canto não, agora deixa. Ah, tá aqui, isso aí. Também só vai até aqui. Deixa eu ver se ela gira. Beleza. Tá bom. O que que acontece? Vamos imaginar agora uma reta assim, decrescente. Beleza. Muito bom, muito bom. Aqui o eixo X, deixa eu conversar agora com você o que foi que eu fiz. Aqui o eixo X, o eixo das abscissas. Essa reta que você está vendo de azul, que eu coloquei, nada mais é do que o gráfico da função. Se a função tiver o A positivo, você já sabe que a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Tiago, eu estou notando que a reta toca o eixo X e toca o eixo X. Que, por sinal, eu espero que você lembre. A reta, o gráfico toca o eixo X, justamente aonde? Na raiz. Toca justamente na raiz. Pronto. Tá aí. Então, tudo bonitinho. Beleza. O que que eu queria agora que você entendesse? Pessoal, por favor, pensa um pouco. Essa parte é parte bem delicada. Tenta entender, depois eu te digo uma dica para facilitar. Mas, por enquanto, tenta entender o que eu vou explicar. Olha, o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar de vermelho mesmo. Preste bem atenção. Aqui vai ficar a raiz, o número que zera essa função. Vamos imaginar um número qualquer, 2. Só por enquanto. Só para você imaginar aqui, ó. Imaginar aqui o 2. Só por enquanto. Daqui a pouco eu vou apagar. 2. Esse 2 veio de onde, Thiago? Não veio de canto nenhum, é só um exemplo. Imagine o 2. 2 é a raiz, o 2 é quem zera a função. Morreu. Observe que para valores maiores do que 2, porque entenda uma coisa, pessoal. Quando você tem aqui uma reta e você coloca aqui o 2, os números que vão ficar desse lado, 3, 4, 5, são os valores maiores do que 2. Essa região ó, de x maior do que 2. Quem fica antes? 1, o 0, o menos 1, x menor do que 2, ó. Certo? E aqui, x igual a 2. Tá bom? Só um esboço para você ver. Então, à direita são valores maiores do que ele. À esquerda, valores menores. Então, você já entendeu. Então, vamos voltar para cá. O que é que eu vou ter? Pronto. O 2. Observe que à direita do 2 são os valores maiores do que 2. Para valores maiores do que 2, o resultado ó,
é sempre acima do eixo X. Portanto, resultados positivos. Tá vendo? Ó, dá resultado positivo. Como assim positivo, Thiago? Pessoal, se eu tenho o eixo X aqui acima do eixo X, o resultado é positivo. O resultado é o Y. E abaixo, negativo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um gráfico fácil, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui um gráfico fácil. Deixa eu pegar aqui da questão, acho que da questão anterior tem. Pronto, tá aqui. Ó, aqui é o eixo X, aqui o eixo Y. Quem está acima de X é valor positivo para Y, valor positivo, Y é positivo. Quem está abaixo de X, ó, abaixo de X, ó, tá vendo aqui, ó? O valor de Y já é negativo. É justamente o que eu tô deixando claro agora, ó. Tá aqui. Positivo. Quando você olha para cá, ó, observe que para X, valores de X menores do que 2, o resultado da função já está abaixo, então é negativo. Nessa região, o resultado dá negativo. Tá vendo, ó? Então, qual é a conclusão que você tira nesse momento? Que quando o X for maior do que 2, o Y dá positivo. Quando o X for menor do que 2, o valor de Y dá negativo, porque está abaixo de X, ó, negativo. Então, aqui, ó, é como se aqui fosse o zero e acima positivo e abaixo negativo. Como se fosse, não, é realmente assim. É porque você não está vendo o eixo Y, mas é exatamente dessa maneira. Ok. Passo para cá agora. Eu vou apagar esse 2 aqui. Vou apagar o 2. Porque aqui, na realidade, é a raiz. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso garantir que se o X for maior do que a raiz, o resultado é positivo. E se o X for menor do que a raiz, o resultado é negativo. Tá bom? Isso quando A for maior do que 0. Beleza. Passa agora para cá. Nesse caso, põe aqui de novo 2 como raiz. Quando o X, a direita, quando o X for maior do que 2, observe que o resultado agora, ó, está abaixo. Então, vai ser negativo. Negativo. E quando o X for menor do que 2, ó, o X for menor do que 2, o resultado está acima de X, ó, acima da retazinha de preto. Então, o resultado positivo. Tá aqui, ó, positivo. Aí você deve estar dizendo assim, Thiago, eu tenho certeza que eu vou ter problema com isso aí. Não vai não. Super bate-papo? Então agora merece uma super dica. Aqui, ó. Super dica. Tá aqui. Como é que vai ficar essa super dica? Você vai ter uma retinha agora. Tá aqui, você. Presta atenção, olha o que eu vou te explicar agora. Vai ter aqui uma reta, com uma retazinha lá de cima. Só que agora a dica é assim. Quando você for montar uma reta para o estudo do sinal, você põe sobre essa reta a raiz, ou seja, o número que zera a função. A raiz. E vai lembrar da palavra da sorte. Qual é a palavra da sorte, Thiago? Cama. Que palavra é essa, Thiago? Cama. O que quer dizer essa palavra cama, para facilitar seu cálculo? Que aqui, meus amigos, você vai colocar valores contrário de A. Ficou aqui apertadinho, mas é isso mesmo. Ó. Tá aqui, ó, contrário de A. Valores contrários de A. Já vou te mostrar com números, calma. Deixa eu ficar fazendo careta na frente do computador. E aqui, o mesmo sinal de A. Mesmo sinal de A. Tiago, é bom tu explicar isso aí direito, porque eu não sei nem como é que eu vou usar isso aí. Eu vou te explicar agora. Venha cá comigo, acompanhe. O A é o cara que acompanha o X. Confere? Beleza. Então vem cá. Na situação de número 1, o A maior do que 0. O A é positivo. Beleza? O A maior do que 0. Positivo.
Então, o que é que eu estou dizendo? Que à direita, à direita da raiz, fica o mesmo sinal de A. Como A é maior do que zero, é positivo, à direita fica o mesmo sinal de A, que é positivo. E à esquerda, o contrário de A, que é negativo. Eu sei que você não está rindo, não, só eu aqui. Vamos para o segundo. Pessoal, na segunda situação, o teu A ele é o quê? Negativo, menor do que zero. Se o A é negativo, quer dizer o quê? Que sempre à direita da raiz fica o mesmo sinal de A. Se o A é negativo, à direita fica o mesmo sinal de A negativo e à esquerda fica o sinal contrário de A. No caso, se o A é menor do que zero, que é negativo, à esquerda fica o contrário, que é positivo. Pronto. Então, meus amigos, depois de criar e montar a estrutura, identificando quem é a raiz, você vai plotar agora montando uma reta. E essa reta que você vai montar, é aí que você tem que se tocar. Que quando você montar a reta, o que é que você vai ter? Que colocar a raiz e distribuir o sinal. Quer dizer que à direita da raiz você deve manter o sinal do A. Se o A for positivo, fica positivo. Se o A for negativo, fica negativo. E à esquerda o sinal contrário de A. Beleza? Então, vamos parar aqui com esse bate-papo para você absorver melhor. E no próximo vídeo eu vou concluir a questão de número 13. De 13. Seguindo então para o desenho e para o estudo do sinal desse caso, dessa inequação de número da questão número 13, beleza? Então daqui a pouquinho nos encontramos, já realizando então a conclusão dessa questão, porque eu vou fazer desde o começo. Eu comecei a falar da questão, quebrei o raciocínio para explicar o estudo do sinal, e agora eu vou voltar e retomar desde o início a questão com bastante calma e tranquilidade. Aí já faço a 13 e a 14 e já mostro a questão envolvendo as duas inequações, tanto produto como quociente, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.